Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que ter a certeza daquilo ao qual nós temos crido. Se nós confiamos na palavra de Deus, que não volta para ele sozinho. Por quê? Muitos não acreditam ainda. Muitos hão de acreditar. E tem uns que depois de acreditar, desacreditam. Aí a palavra diz assim, que Deus não tem prazer naquele que retrocede, aquele que volta atrás. Ele jamais vai ter prazer naquele que se desvia para a perdição. Por isso que ele não tem prazer nenhum. Aleluia. A palavra de Deus, a gente tem que observar para onde está nos conduzindo. Porque você tem um objetivo na tua vida. E a palavra de Deus ela vai te mostrar para onde ela está te conduzindo. Se isso que é verdadeiramente que você quer, prevaleça firmado nessa verdade. Porque essa verdade ainda há de libertar outras pessoas também, que estão andando em caminhos obscuros, que parecem ser bombas do final à morte. Mas a palavra de Deus, ela é luz para nossos pés. É lâmpada. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo aos Gálatas. Quando nós falamos de Paulo, nós sabemos que ele foi um homem perseguidor do Evangelho. Muitas pessoas temiam a Saulo, depois que mudou para Paulo, mas quando ele era Saulo. Mas falando de Paulo, na transformação, mesmo ele transformado, pessoas ainda não acreditavam nele. Muitas pessoas, quando Deus falou, já não vai ser mais Saulo, mas você chamarás Paulo. Paulo quer dizer pequeno. E eu andei esses dias pensando, quando ele era Saulo, ele tinha uma autoridade, ele tinha algo meio grande na vida dele. E Deus mudou o nome dele e diminuiu ele. Uma referência, você era grande, agora você é pequeno nas minhas mãos, mas fará grandes coisas, Não é assim? Aleluia! Deus é tremendo. E ali nós observamos que Paulo, mesmo ele convertido, ainda muitas pessoas não acreditavam nele. Muitas pessoas tinham medo dele. Às vezes acontece nas nossas vidas, quando nós somos transformados pelo Evangelho, quando nós demos crédito ao Evangelho, ainda há um certo período que muita gente vai duvidar de você, não vai acreditar, vão colocar obstáculos naquilo que você está sendo. Mas Paulo, mesmo com tudo aquilo, ele começou a mostrar que ele tinha sido transformado. As nossas ações, através de palavras, através de ações, gesto, mostra a mudança na nossa vida do que a gente vivia antes. E assim aos poucos vai mudando. Paulo falhou, às vezes falhou, mas ele mostrava a mudança. Há um período da pessoa diz assim, não, realmente ele mudou, realmente ela mudou. Paulo não foi diferente, não são os perseguidores, são aqueles que também faziam parte do povo de Deus. Então a gente vem entender que quando isso acontecer, não fique chateado, só continua mostrando que tu está sendo transformado, continua mostrando que você teve encontro com Deus, continua mostrando que você tem aprendido de Deus, porque as palavras vão se passar. Quando vai chegar um tempo que aquela palavra já não tem efeito nenhum em lugar nenhum, porque já está refletindo o que Deus tem com você e na tua vida. Aleluia! Paulo foi um homem que teve a beira da morte várias vezes, mas a obra não tinha acabado. É o que nós devemos confiar. Paulo foi jogado como morto lá no meio de tudo lá, depois foi lá tirar, Deus levantou ele de novo, porque a obra não tinha acabado. E quando Deus tiver obra na tua vida, tiver algum propósito de fazer se cumprir através da tua vida, não temas. Ele é contigo, não temas. Não importa o que passe, não importa o que fazem, a obra vai se cumprir na tua vida. Aleluia.
Mas tem algo tremendo, porque Paulo, quando escreveu a carta para os Gálatas, ele veio exortar aquele povo por um motivo. Por que Deus nos exorta? Por que Deus nos corrige? Porque é necessário. A Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, dá ouvido ao que Deus tem ensinado, a direção que Deus tem dado. E nós vamos ver que Paulo, ele se converteu independente do que ele era e do que diziam dele. A gente se converte independente do que dizem que você é ou do que você era. A conversão ela pode acontecer a qualquer momento. E os indícios da conversão, Deus está sempre deixando presente na vida daquele que crê, na vida daquele que acredita. Então ele diz, aquele que crê será salvo. Aquele que está em Cristo está em Deus. Aquele que está em Deus está em Cristo. Ele vai falando a certeza. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Aleluias. Olha o que ele diz para os Gálatas, e hoje nós estamos ouvindo. Se ponha no lugar dos Gálatas, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade. Você sabia que muitas pessoas que poderiam estar aqui hoje, não está nem nessa terra, poderiam ouvir essa palavra e não ouvir mais, mas perdeu outras oportunidades? E alguns aproveitaram. E hoje vamos aproveitar aquilo que Deus tem nos concedido, as oportunidades que Deus tem nos dado. Vamos aproveitar essas oportunidades, porque um dia acaba. O decorrer do tempo, o passar do tempo, as oportunidades vão acabando. Assim como o tempo, a idade vai passando, né? O vigor já não é mais o mesmo de acordo com a idade. Tudo vai passando. Mas Deus nos dá a oportunidade de vivenciar, enquanto nós temos o fôlego, tudo que Ele tem de melhor para nós. Diz assim, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Gálatas 1:3. E do nosso Senhor Jesus Cristo, 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aí continua dizendo aqui, admira-me que tão cedo, olha como é que Paulo chamou a atenção dos Gálatas. Pode ser que aqui no meio possa ter algum de nós que está igual um daqueles Gálatas, porque nós sabemos, nós estamos ouvindo, nós sabemos se nós estamos inseridos ou não inseridos. E lá nos Gálatas ele falou para todos ouvirem. Eu não sei se todos estavam inseridos ou não, mas sempre acontece quando Deus fala, ou a palavra dele é mencionada, assim como foi falado aqui no culto passado, foi até uma irmã que esteve aqui visitando, falou sobre o sermão da montanha. Jesus falou que os mansos herdarão, aqui é isso. Então foi encaixando nas pessoas que estavam ouvindo. Cada um que servia, retia para ele. Retém tudo aquilo que é para você reter, que Deus tem falado. Aleluia, Jesus. Não despreze o que Deus tem falado, porque Deus está nos conduzindo, Deus está nos direcionando para o melhor. Aleluias. O melhor dessa terra passa. Ele tem um melhor que é eterno para nossas vidas. Aleluias. E diz assim, admira-me com tão depressa estáis passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns de vós, aí ele falou agora, alguns de vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema, ou seja, maldito. O 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo. É o 10. Ele está como é que se fala? Persuadindo, né? A entender e compreender. Quando as pessoas de persuadir algo que é bom, que glorifica a Deus, amém.
Mas tem gente que vai fazendo isso com as pessoas, né? Persuadindo as pessoas com coisas erradas. Às vezes a pessoa acaba fazendo uma coisa errada que não deveria fazer. E Paulo está falando aqui a respeito disso. Aleluias. Eu agora, a homens ou a Deus, ou nomezinho não é nada, né? Persuado eu agora a homens, a ele, ou a Deus, ou procura agradar a homens. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. É aquele, ele falou assim, ele sendo persuado, eu persuado ele pelo homem ou por Deus? Ou seja, ele estava sendo direcionado pelo homem ou por Deus? Né? Você está sendo direcionado pelo homem ou por Deus? A diferença não é o homem, pastor, não, é a direção que você está sendo conduzido. Por exemplo, eu estou sendo persuadido por Deus a pregar o Evangelho. Amém? Que se for pelo homem, já sabe que não provém de Deus, vai ter muitas coisas que vão desvirtuar da direção de Deus. Se vocês não viram, ouvi de algumas coisas, você já observou que tem às vezes alguns pastores, seja quem for da frente da obra de Deus, ele começa às vezes de uma forma tremenda, pregando a palavra de Deus. Depois ele começa a desvirtuar o ensinamento de Deus. Ele já passa a fazer segundo o homem e não segundo a direção de Deus. E qual é o fim disso tudo? São obras que não prevalecem, porque Deus não permite que prevaleça. Por isso que diz, a obra vai ser provada no fogo. O que nós fazemos para Deus é provado no fogo. Tem que queimar como o fogo queima o ouro, refina e fica melhor. Mas não como a palha que vira cinza e vai por terra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aqui mostra uma inconstância do povo ali de Gálatas. Inconstância e cuidado para você não ser inconstante na presença de Deus. A inconstância de trás, hoje eu estou, hoje eu não estou, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Deus está, não, Deus agora não está. Uma inconstância, eu não sei se eu sirvo, eu não sei se eu não sirvo. Eu não sei se eu acredito, eu não sei se eu acredito. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito. É uma inconstância. Quando tem a inconstância, você não fica firmado na verdade. Você fica um pouco da verdade e um pouco que não é da verdade. Os Gálatas tinham essa inconstância. E as coisas que você ouve é que pode trazer uma inconstância na tua vida. Quando Paulo falou aqui, admira-me tão depressa, estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Pessoas ensinando outros ensinamentos. Tem coisas que não vou dar nome, mas teve algo, às vezes você ouve coisas, qualquer um pode ouvir, pastor, missionária, e aconteceu algo que eu chamei a atenção para a pessoa prestar atenção. Uma pessoa passou um ensinamento toda hora fora do lugar. Isso eu posso passar para vocês. Quando nós lemos na Bíblia, eu vou passar porque passar, às vezes a pessoa dá ouvido o que não é para dar ouvido. Só porque às vezes se eu falar coisa daqui, porque vocês gostam de mim, ou porque está acostumado ou confia, se eu passar uma coisa que for diferente da Bíblia, vocês não tem que ficar comigo, você tem que ficar o quê? Com a palavra de Deus, com a verdade. Amém? Não vai porque falou, ele falou, está certo. Ei, se eu falar errado, nem sempre eu vou estar certo de certas coisas, ninguém vai estar certo de todas as coisas. Mas se você conhece a palavra, fica com a palavra de Deus. Amém? Alguém falou, vou passar para vocês não caírem nessa. Aprenda. Você lembra que a Bíblia fala que ninguém é salvo pelas obras? Alguém aqui é salvo pelas obras? Porque quem salva? Cristo. Você pode fazer tudo de bom, você não vai ser salvo por isso que você faz. Você vai ser salvo se você tiver Cristo na tua vida. Aí tu faz as boas obras, porque é aquele também que serve e faz as boas obras, mas só as obras não salvam. Quando a Bíblia fala, levai seu dízimo, oferta à casa de quem? Do Senhor. Tesouro, casa do Senhor, casa do tesouro. Tem pessoas que pegam, faz assim, eu não vou dar o dízimo, mas eu vou dar para o fulano isso.
É isso que a Bíblia manda fazer? Ou aquilo que você está fazendo é uma obra que você deve fazer? É. Você está ajudando, amém, mas não tem nada a ver, como dizem, com a oferta na casa do Senhor. Porque a casa do Senhor precisa e administra tudo isso. É para entender que uma pessoa chegou bem conhecida, falou assim, não é a mesma coisa. Poxa, a Bíblia não fala isso. Não é uma pessoa que é inteirada, ter um cargo eclesiástico elevado, falar uma besteira, dizer que é a mesma coisa. O macumbeiro pode dar cesta e dar muita cesta para os outros ou não dá? A obra não vai ser bom? Não alimenta? Não ajuda quem está recebendo? Ajuda ou não ajuda? Ajuda. Aí a pessoa começa a crer, acreditar naquilo, ela vai seguir o quê? Aquela obra que o final é engano e mentira. É o meio que ele usa também de atrair pessoas. Tem gente, eu já tive lugar fazendo cachoeira, fazendo trabalho, que a pessoa ia lá na igreja receber de Deus, quando estava uma fila lá no centro dando cesta básica, eles iam para lá. E aí? Você espera de Deus ou espera de qualquer lugar, não importa de onde vem? Quer ajudar, ajuda, mas não confunda. Dízimo e oferta é para a casa do Senhor, para administrar e até ajudar pessoas. Às vezes chega uma pessoa da casa do Senhor que está precisando de um remédio, e às vezes não tem como comprar. Poxa, aquela pessoa é dizimista, ofertante, mas naquela hora ficou difícil para a vida dela. Ela vai na casa do Senhor, vai diante da onde ela ali, ela está sempre ajudando. Da onde ela vai querer a primeira ajuda é na casa do Senhor. Porque hoje você pode dar alimento, amanhã você pode estar precisando de um alimento. Como foi falado aqui, tem pessoas que dão, doa. E a Bíblia diz, é melhor dar do que receber, porque o dar mostra prosperidade, é o que você tem. O receber é porque tu está necessitado. Mas a Bíblia é assim, mas quando a gente puder, a gente vai compartilhar, para quando precisar, a gente também ter. Porque o ensinamento da Bíblia é geral, não é só ensinar prosperidade, só isso, aquilo. Não, a gente não ora. Você pensa que quando a gente ora pela finança de vocês não tem uma batalha do devorador, não? Vocês pensam que não tem o devorador, o cortador, o migrador que atua na finança do povo para dizer lá, é de Deus, mas lá como é que está isso? Olha só, ele mesmo às vezes faz as coisas porque a gente permite que eles fazem. A gente tem que ter o cuidado. Quando Paulo falou aos Gálatas aqui essas inconstâncias, agora eu faço, agora eu não faço, agora eu acredito, agora eu não acredito, eu vi aquilo, agora eu creio naquilo, não, mas aqui eu creio em uma parte. A inconstância é dúvida. A inconstância fala que você não está firme, você tem que... Por que Paulo falou? Paulo, ele falou, o pessoal podia ficar chato, já está falando, não, ele estava ajudando eles a entenderem que aquela forma não é boa. Aquela forma não fortalece, aquela forma não dá certeza. Quando há inconstância, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você crê. Tem pessoas que vão falar para você, não precisa não, mas a Bíblia está dizendo que precisa. Por que tu vai seguir o homem e não segue Deus? A palavra. Porque quanto mais a gente ter de Deus, quanto mais sair da gente, menos vai ter para sair daquilo que não precisa estar em nós. Isso vai acontecendo tempo ao tempo. Tempo ao tempo. Quando ele fala aqui, nós temos que fazer, Deus está nos conduzindo e nos persuadindo a sua palavra, que é a verdade, algo bom para a nossa vida, para que em nós haja uma certeza desse evangelho, desse Deus, desse Senhor, desse Consolador. Nós temos que ter a certeza. Mas ele percebeu que algo estava acontecendo, as pessoas estavam passando do ensino para o outro. Tem pessoas, olha, você pode observar, tem pessoas que estão dentro da casa de Deus aprendendo, porque desvia para outros ensinamentos e se perde. Pode ver, se você pensar, talvez vocês conheçam pessoas que estavam dentro do ensinamento certo, virou as costas, saiu, vai aprender o que? Os ensinamentos errados. E quando a gente fala desse ensinamento, a gente fala da presença de Deus. Não quer dizer que aqui só é onde ministra a presença de Deus, as pessoas se afastam do que vem através da palavra nos ensinar, e a pessoa se desvia, começa a dar ouvido a outros ensinamentos e acaba se desviando do ensinamento que te traz o entendimento e a compreensão da verdade. Aleluias. Aleluias. Olha só, Paulo
Paulo ele estava tão certo de si, né, do que ele foi e do que ele passou a ser. Aí eu pergunto, você está certo do que você era e do que você passou a ser diante de Deus? Você tem certeza desse Deus vivo, desse Senhor, do Salvador, da ação do Espírito Santo? Porque ali Paulo falou algo que ele mostrou que ele tinha certeza, porque ele falou assim, ele sabia até o que ele estava pregando, porque antigamente as palavras que saíam da boca dele eram totalmente diferentes. E ali ele começou de uma forma, as palavras que estão sendo na nossa boca, ela vai mudando aos poucos, ela vai mudando tempo ao tempo, e a gente tem que ter certeza daquilo que está saindo dos nossos lábios, consciente e entendimento do que está saindo, do que nós estamos falando e do que nós estamos também ouvindo, porque o que você fala, você também ouve. Aleluias! Olha o que Paulo falou, o 8, ó. Olha só o que Paulo fala: mas ainda que nós, referido a eles, ele mesmo, aquele que prega o Evangelho, aquele que fala do Evangelho, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, né? Sabemos que tem uma seita que desceu um anjo, falou um Evangelho, e seguiram e virou uma seita totalmente diferente da vontade de Deus. Por isso que fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema, ou seja, maldito. O evangelho que não professa, que não determina, que não direciona, que não encaminha para o nosso Deus através de Jesus Cristo, torna-se anátema. Pode botar a mão curar, pode botar a mão expulsar. Ei, se não vai através de Jesus Cristo, se não é o propósito de Deus através do Filho, está acontecendo diferente, é anátema. Não siga, porque o final a gente vai ver a verdade, e a verdade pode ser a morte, porque a verdade de Deus nos traz vida. Amém? Nos traz vida. Aleluia. O 10, aquela que eu já falei. Vamos lá para o 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo dos homens, mas não o recebi nem aprendi de homem algum. Está no 12. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Vocês estão acompanhando, não? Mas pela revelação de quem? Jesus Cristo. E nós estamos lendo e acreditando na palavra de Deus, que foi uma revelação de quem? Jesus Cristo, porque ele vivenciou isso. Por isso é que o Senhor, a manifestação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ela é, na nossa vida, uma verdade. Ela se mostra em pontos diferentes, mas ela se mostra que ele está. O que Nando viu, tu vê que foi um mover espiritual que era necessário e que estava acontecendo, mas foi orado. E quando ele chegou, Deus permitiu que ele visse que realmente aquela oração tinha poder e autoridade no nome de Jesus, e que realmente tinha uma batalha lá, para ele testificar cada dia mais, nunca ter dúvida, mesmo que passe pelo vento, pelo que for, que Deus, ele peleja pelos seus. Aleluia. Ele peleja pelo seu lar, pela tua casa. Glória a Deus. Ele peleja, ele vai mostrar que ele é teu Deus. Você não serve a Deus em engano, você serve engano é quando serve o mal, quando serve o diabo, que é engano. Que ele oculta muitas coisas, mas Deus vai revelando. Por isso é que ele nos exorta, ele nos fala. Ele trata com carinho, e quando ele tem que exortar, falar, ele vai falar. Por quê? Porque ele não quer um povo enganado. O povo tem que aprender a receber as coisas que Deus fala, porque vai ajudar. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluias. Não recebi nem aprendi de homens, eu 12 ainda, mas pela revelação de Jesus Cristo. 13. Pois já ouviste qual foi antigamente a minha conduta. Olha só, como é que ele reconhece no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Aleluias. Olha só, reconheça na tua vida a cada dia quem você foi ou quem você era, mas reconheça que Deus transforma a nossa vida. Reconheça, eu era isso,
mas eu não sou mais isso. Eu ainda tenho isso, mas é o mesmo Deus que continua transformando a minha vida. Reconheça dentro de você, porque Deus mostra, à medida que tu busca, você vê dentro de você mesmo. Você ninguém vê só não, primeiro quem tem que ver é você. Dentro de você você sabe, poxa, eu era assim, não sou mais. Poxa, eu já estou mudando. Eu falava assim muito, agora estou falando menos. Eu pensava muito isso, agora estou pensando menos. Eu pensava e deixava o pensamento fluir, agora estou repreendendo os pensamentos maus. Isso não vem de nós, vem de Deus, de ação do Espírito Santo, mas você tem que pôr em prática. Quando você põe em prática, tu vai ver que Ele está contigo. Se você não põe em prática, e Ele se faz presente na tua vida. Mas era necessário Paulo falar aos Gálatas para que eles não se perdessem. Se Paulo não falasse, aqueles que deram ouvido à voz, ouvido à ação do Espírito Santo, eles vão prosseguir bem. Não desvie do caminho, fique firmado na verdade que tu terás vida. Uma vida especial, que só aqueles que tiverem Cristo Jesus, nosso Deus, vai ter direito. E isso Deus tem ministrado para a igreja. Não tenha dúvida, desvia do engano e da dúvida e acredite na verdade que você está vivenciando. Cuidado com o que ouve. Já falei, a Eva, por dar ouvido à serpente, uma mulher que era pura, era santa ali, pura, sem pecado nenhum, ela acabou trazendo um pecado porque deu ouvido a quem não deveria dar ouvido.